Então, este primeiro mapa, começando aqui exatamente do zero, eu começo sempre, vocês já perceberam, do mesmo modo que é colocar um mapa base. O Google Satellite, funciona bem. E eu próprio vou seguir aqui o meu mapa. No fundo, o que vocês precisam de colocar é o relevo e a hidrografia, que são temas fundamentais, que foi outra coisa, por exemplo, que muitas pessoas às vezes não puseram nos mapas. Quase todos os mapas de grande escala tinham a hidrografia, mas quase ninguém colocou o relevo. Eu até, inclusive, agora tenho o relevo, ou curvas de nível, ou modelo digital de terreno, que me permita perceber como é que é a topografia da região, ok? Eu aqui, inclusive, coloco algumas alternativas que, se vocês quiserem usar, que funcionam um pouco melhor do que a original que eu vos mandei, ok? E agora vou usar todo o material que está na pen, já está sistematizado, é mais fácil. Ora, a primeira coisa é colocarmos os elementos relativos à água, que são vetoriais. Neste primeiro mapa, vamos ter o limite do mar, que nós já tínhamos anteriormente, a linha da costa, ok? Vai dar algo deste género. Depois, podemos colocar também, podemos colocar as linhas de água. E aqui já temos, obviamente, os elementos da hidrografia. Uma das coisas importantes também que muitos de vocês fizeram foi deixaram esta linha em cima como é que chama? Do coisa da água. O que significa que eu vou pôr aqui uma cor mais parecida com a água. Nesta segunda fase, alguns de vocês até puseram a água como trama, não é? Houve uma série de pessoas que se divertiu também a fazer isso, é bom. Reparem, isto muitos de vocês fizeram no primeiro mapa, e isto é só uma questão de, isto não fica bem, é estranho, não é? Em termos gráficos, é uma questão apenas de vocês passarem a linha d'água para cima, para baixo da linha da costa, não é? E obviamente convém que, como são elementos de água, tenham os dois a mesma cor. Neste caso vou colocar. Ok. E pronto, vocês aqui já têm o primeiro elemento, que é a hidrografia, tudo o que tem a ver com água. Depois, relativamente à topografia, é elementos raster, portanto, imagens, e o que eu coloquei lá inicialmente era este, ASTR, que é um satélite europeu, que tem uma resolução de 25 metros. E vai aparecer isto, não é? Vocês já sabem. Tem que ir à simbologia e colocar o Willshed, ou se tiver em português, sombreamento. Ok? Podem fazer aqui uma brincadeira que é colocar um exagero no fator Z, para isto ficar melhor. Ou seja, ele por defeito está sempre exatamente com as alturas que tem, mas aqui nós podemos exagerar as alturas de maneira a perceber melhor o relevo. Vou pôr 1,5. E aqui embaixo há aqui outro fator que é o resampling, que ele funciona melhor com esta hipótese, que é o bilinear. Ponho aplicar, portanto, e ele já me vai aparecer assim. Ok? O que é que eu posso fazer com isto? Isto assim, obviamente, não ajuda muito em termos da imagem. Vamos colocar o modelo digital de terreno por baixo do Google Satellite. E vamos dar transparência, desculpem, não é aqui, vamos dar transparência ao Google Satellite de maneira a que se consiga perceber um pouco. Vocês veem aqui, não é muito acentuado, mas conseguem perceber. É como se o Google Satellite tivesse ganho algum relevo também, não é? Pronto, já tem aqui um primeiro elemento. Estes são os elementos base.
e, obviamente, colocar aqui, que é vetorial, a Quinta da Conceição. O limite. O limite da Quinta da Conceição convém. Houve também algumas pessoas que nos primeiros mapas deixaram isto como opaco. Pronto, isto como opaco não funciona muito bem. Vocês aqui têm duas hipóteses. Uma é colocar uma transparência e cor, dar uma outra cor. Até, digamos, perceberem como é que isto fica melhor. Também podem colocar isto apenas como tracejado à volta da quinta. Tracejado ou com uma linha. E nesse caso, aqui na simbologia, ao invés de terem uma cor opaca, não é? Vocês podem carregar no Simple Fill, retirar aqui a trama, pôr sem trama, e depois colocar, por exemplo, imaginem, uma cor vermelha. E aí passam a ter, por exemplo, são duas maneiras diferentes, vocês depois têm que equacionar qual é aquela que se consegue perceber melhor. Eu carreguei. Já agora vamos também ver como é que isto fica em termos de impressão. No Layout Manager, este usa o template de maior dimensão. Neste caso é a escala de enquadramento. Vou já pôr mapa 1.1. Convém, quando vocês estão a fazer, em termos gráficos também, possam ter isto aberto logo para vocês perceberem quais é que são as consequências de um lado para o outro. Muitas vezes o que vem no ecrã, no mapa, não vai sair de maneira igual aqui. Ou às vezes vocês põem uma linha que acham que está demasiado grossa no mapa e depois vão aqui ver, não, está bem. Não é? Por exemplo, aqui praticamente não vem o limite. Não é? Obviamente tenho que ir trabalhar o limite na outra. Portanto, estar com o layout que vocês querem e o mapa ao mesmo tempo é importante para tentar obter os melhores resultados. Por exemplo, aqui posso voltar a colocar uma trama sólida, de maneira a que depois se veja. Entretanto, eu acrescentei duas hipóteses alternativas que podem melhorar o mapa. Uma é, ao invés de usar este modelo digital de terreno, que é fraquinho em termos de resolução, eu descobri um outro muito mais interessante, que já coloquei lá, que é, vou-vos mostrar, já está no Moodle também, que é este aqui, é um DSM, o cartomapa 3D da Agência Espacial Europeia. Vocês vão ver a diferença entre os dois. Se ele der este, vocês digam OK. Caso não funcione, é o 3035, em termos do código do CRS. Não, está aqui, só que não se vê, porque está debaixo de tudo. Se vocês fizerem exatamente o mesmo princípio, em termos de simbologia, que é colocá-lo como sombreamento, vamos pôr também 1.5 e o resampling em bilinear e aplicar, vocês vão ver que, por exemplo, este tem inclusive os edifícios. É um bocadinho melhor. Este não é um modelo digital de terreno, é um modelo digital de superfície. Ou seja, quando eles fazem um levantamento com laser, isto vai apanhar também as alturas dos próprios edifícios. Não tem um detalhe muito grande, mas é melhor que o anterior. Se vocês o colocarem aqui, em termos de relevo, vai ficar um bocadinho melhor. Portanto, isto já é uma melhoria relativamente ao mapa anterior, a utilização do outro anterior. E outra coisa que eu coloquei de novo, que não tinha quando nós fizemos a primeira fase e que tenho agora, é as curvas de nível das cartas militares. Que está também lá, vou ter aqui, pôr para cima, e que tem as curvas de nível desta área metropolitana. Só tinha algumas.
Vou pôr isto primeiro, aqui a cor negra, para se ver a diferença. E no fundo esta aqui tem, de maneira consistente, as curvas de nível um bocadinho melhores. Posso voltar aqui ao meu mapa e fazer o refresh. Selecionar o mapa primeiro, fazer o refresh e ver quais é que são as consequências destas alterações. Ele demora um bocadinho por causa do Google Maps. Por exemplo, as curvas de nível, ele já está. Não se vê muito bem. Inclusive a água também não se vê muito bem. Mas agora é uma questão de vocês irem ajustando e, por exemplo, poder aumentar a espessura das linhas de água. E vejamos qual é o resultado. Ele demora um pouco a fazer o refresh por causa da internet e do mapa do Google Maps. Então, enquanto ele faz o refresh, vou colocar a legenda e ver aqui quais é que são os elementos que eu tenho que colocar. Ora, uma das coisas é, vocês aqui, se usarem este layout, vocês não precisam de mexer nesta parte, precisam de mexer nesta, onde obviamente vão colocar aqui o vosso nome, não é? E o vosso nome e o número. Trabalho prático, neste caso, fase 3. E aqui onde diz folha, vocês colocam mapa 1.1. E vão fazendo a atualização para todos os mapas. Neste caso, 1.1 é enquadramento no sistema físico. E este update, obviamente, vão depois ter que fazer para todos os mapas. Não? Ok, aqui já conseguimos ver, as curvas de nível foram atualizadas, elas não se veem excepcionalmente bem, mas também não convém que fiquem demasiado exageradas. Relativamente à legenda, este primeiro mapa, vamos colocar então a legenda aqui e vamos ver os elementos que nos interessam. Vamos tirar o auto-update, caso contrário não conseguimos mexer. Aqui interessa-nos ver as linhas de água. A linha de costa não interessa, é água, é um elemento de água. Portanto, vamos retirar. Estes três, Google Satellite e os modelos digitais de terreno, também vamos retirar. E ficamos com estes três elementos, linhas de água, curvas de nível. Vocês aqui podem editar. Escrever mesmo curvas de nível. Vocês podem fazer isto com qualquer nome que esteja aqui. Ok? E podem depois colocar alguma transparência, mas não em demasia, porque nos alguns dos mapas que eu vi que vocês entregaram, às vezes estava demasiado transparente e depois também não consegue ter leitura. Ora, este é o primeiro mapa. Pronto, não precisam de fazer mais nada aqui. É o mapa de enquadramento em que nós conseguimos ver, em termos territoriais, como é que é o relevo, não é?
conseguimos perceber perfeitamente o vale do Rio Lesse, não é? E a relação da Quinta da Conceição, exatamente, em todo este sistema. O segundo mapa é o da estrutura ecológica. O que está escrito no enunciado era que deveríamos ir à página da Câmara de Matosinhos e adicionar os layers do PDM. A verdade é que, como não está a funcionar, caso fosse possível, era o ideal, mas não estando a funcionar, nós vamos deixar e usar como base este mapa, não é? Porque a informação é a mesma, que está aqui, só que vamos adicionar a estrutura ecológica municipal. Neste caso, já agora também para irmos acompanhando as consequências, no Layout Manager, neste caso, basta fazer um duplicado, porque o mapa é o mesmo. Vamos chamar 1.2 enquadramento estrutura ecológica municipal. Ok, para já está igual ao outro. Ainda vamos ter que fazer as alterações. Vamos retirar esta legenda que não interessa, depois vamos ter que alterar. E aqui no mapa, vamos ter que adicionar o novo layer, que eu também já coloquei no Moodle. Neste caso, é uma imagem raster que está georreferenciada, foi tirada da internet, de um relatório. E que se chama exatamente estrutura ecológica. Eu tenho aqui estes ficheiros todos, vocês só vão ter dois lá, que são estes dois últimos, que é estrutura ecológica Matosinhos, modified, é o ficheiro TIFF que é preciso inserir, abrir, e ele vai aparecer aqui, a estrutura ecológica. Não é o ideal, portanto eu queria mais alguns elementos, mas pronto, é o possível. E já conseguimos perceber também a estrutura ecológica que está obviamente relacionada com o Rio Lesse. Se agora formos ao mapa 1.2 do enquadramento, pronto, ele já fez aqui o update do layer. Neste caso vamos ter que alterar aqui também o nome, não é? Neste caso fase 3, este é o mapa 1.2, enquadramento na estrutura ecológica municipal. Okay? E agora vou adicionar a legenda. A legenda, neste caso, vai ter aqui um truque. É a parte inicial é parecida com a anterior. Portanto, vamos retirar a linha da costa. Vamos retirar estes elementos. Passar aqui para baixo a estrutura ecológica. Portanto, estes mantêm-se, estão certos, já eram semelhantes. Aqui há bocadinho mudámos também. Aliás, vocês escusam de pegar, podem ficar com este. Quando fizerem o duplicado do layout. E agora o truque que nós vamos ter que fazer é, primeiro, não nos interessa também ter estas bandas aqui. Tá? Portanto, vamos ficar aqui só com estrutura ecológica. Vamos também retirar isto e vamos corrigir o nome. E vamos colocar também aqui um pouco de transparência, como fizemos no outro. Qual é o truque que nós vamos fazer? Nós não temos aqui a identificação da estrutura ecológica. Não é? Nós devíamos ter uma cor para cada uma das cores, mas como nós não temos isso, vamos fazer um truque para tentar resolver a situação, que é uma brincadeira, que é colocar aqui outro mapa.
Vamos abrir aqui outro mapa. Isto é um truque, um mapa dentro do mapa. E neste mapa, agora vamos andar aqui dentro. Vamos pôr uma parte mais linear, por exemplo aqui. Sim. Podem lhe dar aqui uma rotação. Isso agora já é como vocês queiram. Depois aqui mais um bocadinho. Fazer aqui um pouco mais de zoom. E com isto, vocês, no fundo, têm o título aqui em cima e já indicam que aquilo, no fundo, é a estrutura ecológica municipal. Não é? Podem fazer esta brincadeira. E com isto, temos a folha 1.2 feita também. Esta é fácil, é só inserir. A parte mais complicada ainda é esta questão da legenda, mas que, no fundo, é um truque. O último mapa, que, no fundo, é o refazer da fase 1, vamos recomeçar do zero. Não, não vamos começar do zero, vamos meter aqui neste, porque nós podemos usar aqui uma série de informação. Não precisamos é da estrutura ecológica municipal aqui. Podemos só desligá-la neste caso. Vamos pôr isto e abrir o novo layout. Neste caso é o layout que faz o enquadramento mais próximo, que é o da inserção urbana. Vamos lhe chamar 1.3. Portanto, já temos parcialmente aqui aquilo que pretendemos. E o que é que vai ser importante aqui nesta folha? É retirar estas curvas de nível da carta militar, que não nos interessam, e é colocar as outras mais detalhadas. Neste caso, vou recorrer às minhas, que já estão feitas. Elas praticamente não se veem. Vamos pôr aqui outra cor. Ok. Agora também estão demais. Aqui, se vocês se lembram, nós podemos usar dois modos para classificar isto. Não é que já fizemos nos mapas anteriores. Eu vou mostrar as duas maneiras e até podemos conjugar as duas. Inclusive, eu vou fazer aqui uma coisa que é, vou duplicar o layer. Fica aqui com uma cópia. Eu posso usar esta metodologia de duplicar o layer quando eu quero que a mesma informação apareça de duas maneiras diferentes. A gente vai ver o que é que nós podemos fazer com isto. Um dos modos é, vou retirar, não preciso duas vezes, é classificar as curvas de nível, categorizá-las e utilizando o valor da cota. Neste caso podemos usar uma escala de cores, como por exemplo o turbo, e classificar.
ok? Vou retirar o -1, que não nos interessa aqui. Foi só o retângulo que eu fiz para enquadrar. E neste caso, por exemplo, vocês têm as curvas de nível, como nós já tínhamos visto na primeira fase. Vou fazer aqui o update. Uma das coisas importantes neste layout é, vocês quando fizeram a primeira fase, pronto, se cá também ainda não tinha falado nisso, muitos dos layouts estão com a mesma orientação que estava no outro mapa. Isto não permite, por exemplo, aproveitar o máximo da folha, por isso é que eu fiz a rotação de maneira a que pudesse colocar na escala mais detalhada possível. Portanto, vocês aqui têm, não sei se consegue ver, digamos, muito bem. Pronto, esta é uma das hipóteses que nós temos. Temos uma segunda hipótese para poder trabalhar esta informação, que é, por exemplo, trabalhar as curvas de nível, entre as curvas de nível, fazendo a diferenciação entre as curvas de nível mestras e as curvas de nível normais. Na altura tinha-se criado um campo, exatamente para isso, vamos categorizar, e neste momento vamos colocar curvas de nível mestre. Classificar, e no fundo vai aparecer 1 e 2, ou seja, as curvas de nível mestras e as que não são mestras. Aqui podemos, por exemplo, colocar estas com uma cor preta, que são as curvas de nível mestras, e aumentar a espessura, e as outras, colocar, por exemplo, com um cinzento escuro. Okay. Aplicar. E vocês aqui, pronto, o contraste é demasiado, não é? Se calhar depois tinha que reduzir aqui o contraste. Vamos ver como fica no outro mapa. Demora um pouco a fazer a alteração. Vocês aqui, pronto, as outras não conseguem ver muito bem. Mas no fundo ele tem a diferenciação entre aquelas que são as curvas de nível mestres, que neste caso estão de 5 em 5 metros, não é? E as outras curvas de nível normais. Uma das hipóteses aqui é, por exemplo, vocês aumentarem um pouco aqui a espessura destas, para eles conseguirem ver. Aqui está muito carregado, mas depois quando se passa para o layout funciona um pouco melhor. Já está um bocadinho melhor. Melhorias é que nós ainda podemos fazer neste mapa, ou o que é que ainda podemos brincar aqui? Uma delas é, por exemplo, diminuir, que com esta escala se calhar está demasiado, diminuir um pouco a transparência, a opacidade. E, inclusive, nós podemos, por isso é que nos dá jeito, por exemplo, ter dois layers, que é juntar a informação dos dois e fazer aqui uma brincadeira. Imaginem que nós pomos este por cima, tiramos estas e podemos conjugar as duas coisas. Contours, yes. E podemos, inclusive, fazer, digamos, esta brincadeira. Agora é uma questão de vocês também verem o que é que funciona melhor em termos de apresentação. The topography of the Quinta da Conceição. So basically it's the same work, But the other one was the intention of seeing how the Quinta da Conceição relates with all the territory. Okay, it's in the river valley. It's the big topography of the region. In this case, is the specific contours and topography of Quinta. Okay, because it was also, I told that in the beginning, important for the project. All the things were placed in the project is related also with topography. Ok? Então podem usar isto. É uma questão agora de vocês trabalharem e verem o que é que será mais interessante. Neste caso, falta-nos ainda colocar aqui a classificação. A legenda. I still have problems with that one. When I want to put it in. You have to remove the auto update. Okay. No, I go to the column and they put like 3 columns or 3 or 4, but it's still so long. Like someone with like this. I'm trying to find out how that works. Yeah. But there is a way how to use columns, but
Yeah. Columns, yes, you can put it in columns. But it's still like too long down, Yeah. down there. Yeah. Portanto, vamos remover. When I wanted to work on it, on the project, the other one, I was trying to do that, but I found it like so long for taking more space than enough, I just took the three main lines of the contours and they put them in the three sides of the map. And the other ones, I don't know. Já não precisamos aqui das curvas de nível das cartas militares, até porque já não temos. Ok. Yeah, I got the look here. I had no place like to put them here or here because they are too long. So I put them into this building because we don't need it. We don't. Or you can use the transparency to put it. Okay. It will be transparent. Like it will affect the. You want to see? I normally put like this. Just a little bit of transparency in the background. Okay. You cannot put too much. Yeah, just to keep the other map showing. Okay. And you can use a side of the map which is not important for what you are showing. Okay. The other side. Yeah, you can put it also on the other side. Okay. You choose. I'm asking about that, about that, I would still need that. Okay. So where I. The project of the other material. E neste momento temos Thank you. tudo feito.